Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí ao Jiu-Jitsu, eu sou o Felipe, estou aqui com o William. A gente vai trabalhar o nosso tópico da semana que são quedas. Então a gente vai fazer algumas quedas e um complemento para quando eu terminar de executar essa queda. Pô, depois de derrubar aqui, o que eu faço? Eu faço isso. A gente vai trabalhar agora um pouco do posicionamento antes de cair, para a gente cair com segurança. Acompanha aí para tu não perder. Vamos lá galera, aqui então falando sobre posicionamento, tá? Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é como que ele deve cair, tá? Bem isso. Então não vamos falar do meu posicionamento primeiro que eu vou começar a executar, vamos falar do dele. Então vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu já consegui encontrar o single leg, eu já consegui catar a perna dele e estou aqui prendendo a perna dele. Vamos trabalhar uma queda aqui, que é das quedas básicas também, onde a única coisa que eu vou fazer é projetar os meus joelhos para o chão em linha, sempre andando para frente para desequilibrar ele e não sentando ou tirando o pé e recuando. É sempre para frente. Então, eu vou soltar a perna dele para buscar a outra, soltando a lapela também e buscando a perna do outro lado. O que ele tem que trabalhar aqui nessa situação? É interessante que ele faça uma caída lateral. Reparem, ele vai cair com esse braço bem aberto e antes de encostar o chão, esse braço vai estar em mim. Então ele cai primeiro e depois encosta o chão. Ele não vai com o braço para o chão, senão ele vai se lesionar. Então ele continua com as mãos em mim e eu vou desequilibrar ele aqui, ó. Ó, lá embaixo, busquei e ele cai aqui de lado com o braço aberto. Agora ele vai fazer essa caída sozinha, fica de pé. Aquela de arrastar a mão, William, chuta o pé e cai de lado. Boa, pode levantar, faz para o outro lado. Então essa aqui é uma base de caída lateral. Geralmente a gente cai assim, quando a gente não cai assim, a gente cai de costas. Uma coisa legal para a gente também trabalhar aqui, é o William fazer uma caída de costas aqui, reto, cai de costas, isso. Então seria uma caída de costas, sempre as costas dele encostam no chão primeiro, depois as mãos, o queixo sempre no peito para ele não bater a cabeça. Uma ideia legal para a gente trabalhar aí, até inclusive na tua aula com os seus alunos, ou tu mesmo sozinho em casa, é virar o corpo para um lado, isso, e estender a palma da mão no chão e o pé. Isso, e esse aqui pisa no chão. E aquela mão lá no teu peito. E agora ele vai rodar de um lado para o outro, sempre ativando e encolhendo os braços. Então, ó, ele está aqui, ó, já bem posicionado. A mão em direção ao pé, já caído aqui de uma caída lateral. Então ele só vai fazer essa troca. Ele vai rodar, ó, bum. Isso, e troca o lado. De novo. Legal, perfeito. Isso aqui é um início para a gente fazer antes daquela de pé. Então vamos lá, galera, trabalhando aqui agora um drill, tá? Nesse drill a gente vai saber um pouco mais sobre o meu posicionamento. O posicionamento de quem vai pôr uma queda em prática. Então vamos lá. Ao invés de eu dominar essa pegada aqui na gola dele, eu vou dominar o meu polegar lá atrás do colar da gola dele, ó. Bem lá atrás da etiqueta do kimono. E agora sim eu transformo isso aqui em pegada. Ele vai dominar minha lapela aqui e eu vou dominar aqui embaixo do friso, ó. Sempre com o mindinho primeiro e depois o restante dos dedos. Criando essa alça, essa maçaneta aqui para eu conseguir segurar. Então o que eu vou trabalhar aqui agora? Sempre com os joelhos semiflexionados. Eu posso fazer isso aqui de duas formas. A primeira, dando um passo para o lado e puxando ele. Ou cortando a frente dele e depois puxando ele. Quando eu desequilibro ele aqui, o que eu vou fazer? Eu atingo aqui uma base triangular, que está aqui, ó, nesses três pés, os dois dele e o meu da frente, que é isso, ó. Isso aqui. Então, quando eu chegar nessa situação, eu vou pôr em prática aqui movimentos de queda, porque é para bagunçar a cabeça dele. Eu vou trazer o pé de trás e vou entrar aqui, ó, um outigari, assim, para derrubar ele. Só que eu não vou pôr em prática essa queda, eu só vou conectar a entrada. E volto, avanço de novo e agora um outigari no pé de lá. Aqui eu derrubaria ele também. Então eu volto e agora eu vou fazer uma passada externa para entrar aqui um tai otoshi lá embaixo. Essa queda é com a panturrilha. Quando eu chegar no final dessa, eu vou conectar a queda. Então eu entro 3 quedas e eu só conecto a terceira no final. Então vamos lá, galera, uma repetição um pouco mais fluida aqui agora. Tô aqui com as minhas pegadas bem devagar, ó. Vou cortar a frente dele, puxei ele para mim. Sempre o joelho flexionado, ó. Vou pisar, 1, sai, 2, sai, externo, sai de novo, dá outro passo, puxei, 1, sai, 2, sai, externo e queda com a panturrilha, ó. Só um adendo aqui, ó, para a última queda que a gente conecta, tá? Então, ó, entrei, outigari, sai, outigari, sai. Agora passo externo, externo,
E não é o meu quadril que vai derrubar ele, é a minha panturrilha na frente da canela. Então eu dou o passo e desço. Quando eu desço, eu estou debruçado em cima dessa perna aqui, ó. É aqui onde mora a minha força. Então lá eu só vou bater. E aqui eu vou puxar o William para cá, ó, para frente, ó, assim, ó. Essa queda é extremamente leve de ser conectada. Então vamos lá, galera. O que a gente vai imaginar aqui agora? Seguinte situação, ó. Eu vou começar a colocar a técnica principal da semana aqui, que seria um single leg que eu quero trabalhar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar a trabalhar primeiro o drill, para que ele comece a se assustar com isso daqui. E geralmente ele começa a jogar o quadril para trás, tá? Vamos praticar. Olha só. Coloquei a mão lá, já desde o início, está lá atrás para quebrar a postura dele. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a frente dele e vou puxar ele para entrar. Entrei. Entrei. Geralmente quando eu começo a fazer esse tipo de coisa, ele já começa a se distanciar e jogar o quadril para longe. É agora que eu vou entrar o meu single leg. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a postura dele e vou entrar lá embaixo com o meu joelho. Assim, na lateral dele. O mais importante aqui é a minha cabeça e o meu pé estar projetados para empurrar ele para frente, porque levantar não tem como. O que eu tenho que fazer aqui agora é envolver a perna dele e empurrar tudo para lá, ó. Que aí essa perna aqui levanta, prendendo aqui o pé dele. Feito isso, o que a gente vai trabalhar aqui agora? A gente vai trabalhar um desequilíbrio utilizando a gola de novo. Assim, ó. Para quebrar a postura dele. Quando eu quero a postura dele, geralmente ele levanta de novo, ele está sempre querendo voltar. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou quebrar a postura dele e quando ele estiver voltando, eu vou fazer aqui, ó, um passo. Eu vou dar esse passo para trás do meu próprio pé. Então eu vou fazer isso aqui, ó, quebra a postura dele e eu dou um passo para o lado e esse aqui para trás do meu próprio pé. E agora eu baixo a coxa dele para o chão. Assim. Quando eu termino de conectar a queda nele, eu deixo ele mantido lá no chão, através de um amassão aqui, segurando a gola ou dando um soco com a gola no chão. Eu gosto de colocar o braço nele. O que eu vou fazer aqui agora? Chegando aqui, ele já fecha um pé com um pé. Quem gosta de dominar a calça, faz uma pegada externa na calça ou só controla a perna dele com a mão em concha. O que eu vou fazer aqui agora para eu ficar forte? Eu vou dar um passo com o meu pé próximo do quadril dele. Assim. Agora o que eu tenho que praticar com a perna que está no meio das pernas dele é como se fosse um osotogari. Abaixar a cabeça e jogar o meu pé para o teto, para quebrar aquela base dele lá, ó. Assim. Feito isso, eu conduzo o corpo dele para o lado e entro o meu joelho. Assim. Nessa situação, fica difícil do William começar a fugar e mexer. Quando eu chego aqui, principalmente com aquela pegada externa, fuga o quadril aí, William. Ó, tá preso. Ele não mexe e tá fácil de eu controlar. O que eu vou trabalhar aqui agora? Vamos virar um pouquinho mais para cá? O que eu vou trabalhar aqui agora? Eu vou começar a levantar e puxar ele para mim. E eu vou induzir ele a abraçar minha perna de baixo, ó. Assim. Quando ele faz isso, qual é o objetivo dele? É começar a colocar a mão no chão e subir pro single leg. Vai, sobe. Beleza. Volta lá. Então eu vou estar esperando e contando com isso. Se eu não quero que ele faça isso, essa mão que está aqui, ó, na calça, eu controlo a manga dele, levanta agora, levanta, cotovelo no chão, ó. Tiro o cotovelo e ele não levanta. Então o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou deixar ele começar a levantar, porque eu quero aquele braço que está no meio das minhas pernas. E eu vou virar de costas para ele. Eu faço isso, ó. Assim. Agora essa mão vai lá no cotovelo dele e essa daqui vai na cabeça dele. Agora eu baixo a minha coxa para a axila dele, controlando o tempo inteiro a mão em concha no cotovelo. Assim. Por que a mão em concha? Pega a mão com mão aí, William. Dificulta bastante, ele consegue, mas tem um bloco aqui muito grande. Quando eu pego o pano, pega a mão com mão aí. Não bloqueia muito bem, então ele consegue ter fácil acesso com isso. Então eu deixo a mão assim, ó. Quando eu termino de me jogar para trás, pega a mão com mão aí. Fica muito difícil dele pegar a mão com mão aí. Se ele pega aí. Fica fácil de estourar e de quebrar essa postura dele. Saindo pro braço. Então vamos lá, mais uma vez aqui a mesma situação, ó. Vou lá, dominei minhas pegadas, cortei a frente, puxei ele para mim, conectei a primeira e começou a se afastar. Se afastou, quebra a postura e entro lá embaixo. Empurro, 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 travei. Peguei para mim o pé dele, ó.
Agora, quebra a postura, dou um passo e pé para trás. Derrubei. Mão em concha, pisa, baixa a cabeça e chuta o teto. Lá em cima, joga pro lado e entra a canela na barriga. Aqui eu tô dominando ele, ó. É difícil ele se mexer. Então eu tô lá com ele aqui agora. Ao invés de ficar nessa briga, que eu posso fazer 100 quilos, tentar montar, eu já quero direto atacar. Então o que eu faço? Eu começo a levantar e deixar ele virar de frente para mim. Aí a minha mão vai lá no cotovelo dele, lá embaixo das minhas pernas. O detalhe aqui que acontece bastante é começar a cair para cá, ó. E aí esse armlock sai todo errado. Não tem armlock. O que eu tenho que fazer é cair para a cabeça dele. Essa mão vai para lá. Pode virar mais um pouquinho? Isso. Essa mão vai para lá. E eu vou ir com essa perna aqui arrastando agora, ó. Assim. Com a mão em concha lá, como eu falei, ó. Dificilmente ele vai conseguir buscar esse braço. Aí eu volto. Corrigindo os pés. Polegar dele sempre para o teto ou para os pés dele. Nunca para a cabeça, senão ele tem defesa. Aqui, ó. Quando eu chego aqui nessa situação de single leg e ele começa a jogar o quadril para trás, ó, como a gente viu antes, o que acontece? Eu posso tanto fazer essa quebra de postura dele do volante para eu entrar embaixo com o meu joelho indo direto lá para trás do pé dele, ou a minha base, sem colocar o meu joelho no chão. Galera, então a gente já viu aqui, né, que através dos drills eu começo a fazer com que ele se afaste jogando o quadril para trás. Isso é comum. Mas se ele não jogar o quadril para trás, eu faço a mesma coisa igual. Consigo fazer o volante e mergulhar embaixo. Então o que acontece aqui? Entrei a minha mão lá, ele também, estou dominando. O que eu vou fazer aqui agora? Cara, ele está começando a jogar demais o quadril para trás e está difícil eu começar a querer buscar lá embaixo. Então eu vou colocar aqui em prática um collar drag. Tira a mão aqui. Isso. Eu vou trocar essa pegada, ó, para cá. Tá? Lembrando, eu posso fazer isso quando ele tiver essa reação e quando ele não tiver a reação eu também posso fazer isso, tá? Qual que é o detalhe importante? O detalhe importante quando eu fizer essa troca aqui é eu não rodear, não ficar girando muito para fazer esse collar drag aqui. O que eu tenho que fazer apenas é sair da frente dele e descer. Só isso. Eu desço com o meu pé no meio da perna dele, assim, e fazendo o collar drag, unificando e puxando o meu cotovelo, fazendo ele passar reto. Isso. E dessa forma aqui, a gente vai fazer aquele fundamento de levantada técnica, que é trocar, pisando, empurrando e subindo. Aqui ele já está esperto e ele não deixa eu aplicar aqui um single leg de fato, né? No meio das minhas pernas. Eu estou aqui aplicando o single leg, mas ele não deixa eu unificar e prender. Então, chegando nessa primeira situação, o que eu tenho que trazer e controlar sempre é esse soco na gola dele. Isso aqui controla ele bastante. Então vamos lá, vamos imaginar que essa situação aqui ele está tendo muita força em barrar aqui com a canela e não deixar eu chegar perto. Eu vou fazer outro drag. Eu vou fazer um drag agora no joelho dele. Eu puxo o joelho dele para mim e eu vou andando para o joelho dele para fazer ele descer. Chegando nessa situação aqui, o que a gente vai encontrar? Uma situação de meia guarda. Quando eu chego nessa situação de meia guarda, eu vou abraçar, conectando os joelhos no chão. Isso. E agora o que eu vou trabalhar? A liberação desse pé. Para liberar esse pé, ó, vou estacionar o meu ombro aqui no rosto dele. E o que eu vou começar a fazer agora? O meu gancho vai barrar o joelho dele. E eu vou livrando aquele joelho. Assim. Sempre com a minha base desse lado aqui boa. Para poder voltar, caso ele abra o cadeado e eu passe. Abriu lá querendo dar um upa, ó. E se ele não abrir, eu continuo sempre com o meu gancho. Apontou o joelho do outro lado, o que eu vou fazer? Eu posso continuar chutando e desprendendo, ou simplesmente repousar o meu joelho no chão, indo aqui para uma montada, esparramando até desprender o pé, ou volto tudo com um joelho na barriga de ambos os lados. Então vamos lá, vamos entrar na mesma situação aqui, já vamos entrar direto, tá? Com a ideia de que eu não entrei aquele monte de quedas, né? Para fazer com que ele comece a jogar o quadril para trás, ele tá posturado. Então eu vou lá, já lancei direto o collar drag aqui na mão dele, ó. Aqui eu já estou incomodando ele. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar essa mão aqui em cima ou dominando a pegada aqui embaixo. Então o que eu vou trabalhar? Eu vou sair da frente dele e vou fazer o collar drag sentando no chão. Assim, fazendo ele passar reto. Agora eu vou trabalhar a levantada técnica com a minha cabeça empurrando o quadril dele para lá e eu começo a subir e ele já não deixou eu prender aqui. Então, o que a gente viu? O soco na gola, eu fazendo o colar e, ó. E é isso aqui que eu sempre vou fazer. Para derrubar ele de fato, o que eu tenho que fazer? Puxar ele para baixo enquanto eu puxo a gola dele, ó.
Aí ele vai quedar. Então vamos lá. Cheguei aqui nessa situação agora, ele está livrando bem isso daqui, ó. Ele está começando a se livrar bem, me incomodar bastante. O que eu vou fazer? Eu vou prender o pé dele. Assim, prendendo o pé com a mão em concha, eu posso fazer a mesma coisa, jogar para cima e puxar ele para o chão. Rodando até ele quedar. Se daqui ele continua posturando muito bem, ele está forte, ele começa a levantar, levanta, eu vou conduzir ele todo para o outro lado. E o pé dele também, caindo aqui, na mesma situação que a gente viu antes. Ele abraça a minha perna, eu aproveito isso e saio para o braço. Então vamos lá, já joguei a gola cruzada aqui, não vou dar o puxão, eu vou dar o passo para o lado e vou sentar, ó. Puxei ele para baixo, piso e vou começar a ir para cima dele dando o soco para lá, ó. Ele já levantou a perna aqui para não prender e já se equilibrou. Então, como a gente já viu, eu posso puxar, fazer um repouso aqui, ó. Puxo o joelho dele para mim, empurrando a gola dele o tempo inteiro, andando para lá, vou cair na situação da meia guarda por cima. Se ele começar a barrar muito a minha canela, vira aí, eu posso escorregar para a pegada de pano ou para o calcanhar e fazer a mesma coisa, levantar e baixar, para fazer com que ele caia. Se ele não cair e começar a voltar tudo, voltou equilibrado para baixo e eu vou derrubar ele, puxando a gola, cruzando os braços, ó. É isso aqui. Controlo, ele abraça, eu saio para o braço. Volta lá. Já entrei direto o collar drag aqui. Então o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou dar esse puxão e eu não vou sair rodando, girando ele aqui para ele não ir muito longe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um passo apenas para o lado e descer para baixo. Então, sempre que ele tiver com essa mão aqui na gola, é uma opção, tá? Imaginem aqui, eu já deixei a mão aqui dentro, eu posso começar a incomodar ele com esses puxão, dar aquelas incomodadas de passo, ele começar a andar para trás. Se porventura ele começar a se assustar e tirar essa mão daqui, eu vou conduzir essa mão dele por baixo da minha axila e eu já vou sentar, ó, conduzindo a mão dele, deixando ela já reservada. Antes posso descer puxando por baixo da axila ou por cima da axila, então eu já conduzo essa pegada dele aqui, ó. Trago essa pegada dele junto com o meu colar, ó. Assim, direcionando a mão dele. Agora eu vou começar a subir e empurrar. Ele já escondeu a perna e eu tô aqui empurrando ele o tempo inteiro, ó. Pode olhar mais para a câmera, William. Olha só, o que a gente vai trabalhar? A gente já viu que eu puxo a coxa andando para lá para derrubar ele. Ou, o que eu faço? Eu vou deixar ele pisar essa perna aqui no chão e vou dar um passo com a outra. Para dentro. Mão no quadril, esse braço 100% espichado e eu repouso lá em cima do quadril dele, ó. O que eu tenho que trabalhar aqui agora? Se eu simplesmente chegar aqui e me abraçar no William, ele pode dobrar aquele braço lá, ó, e me puxar para baixo, fazer com que eu caia. Então não é um seat belt de fato que a gente vai trabalhar. O que a gente vai trabalhar é o quê? É esse corte para frente, que antes era feito com a perna de lá. Agora com essa perna eu vou entrar, repousei. Assim, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar a minha mão, não por aqui por baixo, que eu já vi que eu escorrego. Eu vou aqui por cima, passando a mão para a gola, posso sair para o braço ou para a coxa. Se eu sair para o braço, o que eu vou trabalhar? Eu vou cair e rodar, e vou sair aqui para um armlock, ó. No braço dele. Mesma situação, tô lá, dando soco para baixo e colei, cheguei lá em cima, entro a mão por baixo e agora eu vou na coxa dele, ó. Assim, saindo para um arco e flecha. Mesma situação, passo dentro, conectei, vou entrar aqui, ó, com a pegada e vou lá na perna dele, busquei. Quando eu chego aqui para essa situação, pode girar um pouquinho, do arco e flecha, ó, laçando, subindo. Se ele começar a virar demais para mim, nesse meio tempo fica meio solto, meu arco e flecha, ele vira, ó, ele entrega a cabeça para escapar lá por baixo, ó. Escapou demais, o que eu vou fazer aqui? Qual é a situação? Eu vou descer o meu joelho e vou laçar pro lado de lá, ó. Assim. Prendendo a perna dele e atacando aqui um leg lock, ó. Mexe o quadril aí, William. Fica bem preso, né? Posso envolver, americana no pé,
Aí, galera, curtiram aí as técnicas que a gente trabalhou? Deixa aqui embaixo nos comentários se tiver alguma dúvida, tá? Ou alguma sugestão também de alguma situação aí que daqui a pouco a gente não conheça, né? Então, pô, obrigado aí por assistirem os vídeos. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve no canal para acompanhar os próximos tópicos aí durante as semanas, tá? A situação que a gente falou aqui também sobre a questão de meia guarda, tem aqui no canal a situação de meia guarda. Só procurar nos links aí de baixo, tá bom? Muitíssimo obrigado.